E aí pessoal, beleza? Bom dia. Como todo mundo já sabe, dia 20 o Donald Trump assumiu como presidente dos Estados Unidos e ele já assinou um monte de decreto. Eu queria trazer aqui alguns, eu vou usar o site da UOL para a gente ler e comentar. Então a matéria é: Decretos de Trump miram em clima, políticas de imigração e diversidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou seu segundo mandato com uma série de decretos que promovem mudanças drásticas em uma guinada conservadora, em áreas como clima, saúde, imigração e governança. Veja a seguir alguns dos principais decretos assinados no primeiro dia do governo Trump. Então, um decreto baseado no clima, tá? Trump retirou os Estados Unidos, o maior emissor histórico de gases do efeito estufa no mundo, do Acordo de Paris. Ó, só para deixar claro, essa parte aqui do maior emissor histórico de gases, isso daqui é a opinião do UOL, tá? Porque, pelo que todo mundo sabe, é a China. Mas beleza. O presidente é conhecido por seu ceticismo em relação ao aquecimento global. Ele já descreveu as mudanças climáticas como uma das maiores tapeações de todos os tempos. Ele promete reforçar o uso de combustíveis fósseis e desmantelar políticas ambientais estabelecidas por seu antecessor, Joe Biden. O Donald Trump já falou que ele vai pensar em primeiro lugar nos Estados Unidos. Não adianta ele ficar pensando em ajudar Acordo de Paris, essas porcaiadas aí, porque enquanto ele vai parando de se industrializar, a China continua queimando petróleo adoidado, tá? E esse negócio do aquecimento global é o seguinte: antes era aquecimento global, só que como muitas áreas do planeta esfriou, agora eles estão usando como mudanças climáticas, porque se esfria também é culpa de queimar petróleo, essas coisas. Então, para eles sempre estar com a razão, agora eles mudaram para mudanças climáticas. Só que o Trump já falou que vai perfurar petróleo, vai perfurar gás, vai minerar metais raros. Ele falou que não quer nem saber para os outros países. Ele vai pensar nos Estados Unidos. E tá certo, tem que ser nacionalista. Liberdade para os outros. Se o outro acha que precisa parar de queimar petróleo, que para, mas não vai interferir nos Estados Unidos. Outro decreto. Aqui tem mais um comentário. Ó. É a segunda vez que o país se retira dos esforços globais de combate às mudanças climáticas. A decisão coloca os Estados Unidos ao lado do Irã, da Líbia e do Iêmen, como os únicos países do mundo fora do Pacto de 2015, pelo qual os governos concordaram em limitar o aquecimento global a 1,5 graus, acima dos níveis pré-industriais, para evitar os piores impactos das mudanças climáticas. É tudo pataquada, porque na primeira vez que o Trump assumiu, ele saiu. Aí o Joe Biden assumiu, voltou. Só que nesses 4 anos do Joe Biden, não adiantou nada ele ter voltado para esse pacto, gastou dinheiro dos Estados Unidos. Enquanto isso, China, a Rússia continua se produzindo bastante, gastando bastante petróleo. Então é só lorota. Na parte da saúde, ó, o presidente anunciou o fim de qualquer envolvimento ou financiamento à OMS. A entidade foi central na luta contra a pandemia do Covid-19 e é responsável pelo desenvolvimento de programas de combate a doenças pelo mundo. Trump disse que os Estados Unidos pagam mais do que a China aos organismos da ONU, e isso é injusto. A OMS nos roubou, afirmou. Os motivos, porém, vão muito além da contribuição financeira. A OMS é considerada pela extrema-direita como um dos focos da difusão de políticas de atenção à saúde reprodutiva e sexual. Outro ponto se refere à pandemia e ao fato de que a agência ter feito críticas abertas contra a forma pela qual Trump optou por lidar com a Covid-19 em seu primeiro mandato. Tá. Primeira coisa, cara, a OMS é um bando de bandido, tá? Que usa o dinheiro principalmente dos Estados Unidos, que os Estados Unidos estava doando 500 bilhões por ano, sendo que a China, que tem a população 5 vezes maior que os Estados Unidos, dava 39 bilhões. Aí quer dizer, os Estados Unidos precisando de dinheiro, precisando de um monte de coisa para voltar a ficar grande, gastando dinheiro lá com um monte de engravatadinho que não sabe nem o que faz. Por quê? Como que um pessoal lá na Suíça, na França, na Noruega tem a real capacidade
de falar o que você tem que fazer no Texas, você tem que fazer em Nova York, em Los Angeles. Não, essas coisas tem que ser individual. E na época do Covid, o próprio Anthony Fauci falou que o distanciamento para evitar o contágio tinha que ser 2 metros. Aí depois, agora no ano passado, perguntaram para ele da onde que ele tirou essa distância, ele falou que foi da cabeça dele. Então não teve estudo. A máscara também já foi provado que ela não serve para nada, sendo que a OMS obrigava, fez todo mundo ser punido. Aqui mesmo, perto de onde eu moro, se as pessoas saíam na praça, a polícia ia lá mandar entrar para casa. Quer dizer, mas tudo isso porque a mídia estava a favor da OMS. E a OMS não sabe nem o que está fazendo. Como que ela vai saber o que você tem que fazer no Brasil, na Argentina, no Uruguai? E no Covid-19 foi isso aí mesmo. Foi a prova de que eles não servem para nada. E se eles são responsáveis pelo desenvolvimento de programas de combate de doenças pelo mundo, como que a gente cada vez mais vê países africanos, países aqui sul-americanos, cada vez com a sua saúde pior? Então isso aí é só para roubar dinheiro. E ele saiu de novo. Na parte da imigração, Trump declarou emergência nacional na fronteira com o México. Ele prometeu enviar tropas para reforçar a segurança e reinstaurar a política que obriga solicitantes de asilo a aguardarem o final do processo em território mexicano. Ele também revogou o direito de cidadania automática para crianças nascidas no país. A medida é garantida pela 14ª emenda da Constituição. É ridículo, disse Trump enquanto assinava o decreto. O presidente afirmou de forma equivocada, opinião do UOL, que os Estados Unidos são o único país no mundo que fazem isto. Pouco depois, um grupo de organizações a favor dos direitos dos imigrantes entrou com uma ação contra a nova administração por considerar que a medida viola a Constituição. Tá, então primeiro, sobre o México, por que ele declarou essa emergência? Primeiro, o México não está fazendo nada para evitar que esses imigrantes invadam os Estados Unidos. Então o que os Estados Unidos já falou? Primeiro, se vocês não cuidarem, a gente vai cuidar. E a gente vai taxar vocês, porque vai ter que gastar dinheiro com soldados. E ele já mandou bastante soldados lá para ajudar, tanto a deportar, quanto não deixar invadir. E é o que ele fez também no Canadá. Porque pelo Canadá, pelo norte dos Estados Unidos, muitos terroristas invadem os Estados Unidos. Então o que os Estados Unidos falou para o Trudeau na época, antes dele sair? Que ou ele cuidava disso, dessa imigração, proteger a fronteira, ou o Canadá ia virar um estado americano. Então a pressão foi tão forte que o Trudeau pegou e saiu. E quanto esse a nascer, o que acontece? Os imigrantes estão ilegal nos Estados Unidos, você não sabe se é bandido, se está fugindo, se cometeu crime no país dele, porque ele está ilegal. Ele não está trabalhando registrado, não tem contrato, porque ele está ilegal. Aí eles têm um filho, aí esse filho nasce como americano. Por que ele está fazendo isso? Porque se os pais não são legais, eles que voltam para o país dele para cuidar do filho deles. É uma medida assim muito drástica? É, mas precisa. Porque os imigrantes ilegais invadem, têm a filho, e depois o americano nativo que sofre com falta de emprego, a criminalidade, porque o pessoal não arruma serviço, então vai fazer roubos, uso de drogas. Então já falei, ele está pensando nos Estados Unidos. Outro, ele também deu perdão aos invasores do Capitólio. Trump concedeu perdão aos 1.500 indivíduos envolvidos na invasão do Capitólio em 2021, a quem já chamou de patriotas. A anistia será aplicada a pessoas que não tenham cometido atos de violência. Para aqueles com denúncias de crimes mais sérios, Trump irá propor uma substituição de pena. No episódio que foi classificado como um ataque à democracia, 5 pessoas morreram e 160 policiais foram feridos. A destruição custou aos cofres públicos 2,8 milhões. Beleza. Ninguém é a favor de invasão, de quebrar, de matar ninguém. Mas quem matou, você pune. Quem quebrou, você pune. E as pessoas que não fizeram nada, por que tem que ser preso? Não, é igual aqui no dia 8 de janeiro também. Quer dizer, pessoas que estavam na rua pegando lixo foram presos, e aquele cara que estava lá dentro, que quebrando, que a câmera filmou, nunca pegaram ele. Que aparece lá com um general
o general leva aguinha pros caras, ninguém pegou esses caras. Pegou as mulheres, as veinhas, a professora, tudo lá fora. Agora, quebrou alguma coisa? Pune, faz pagar. Agora não prender 15 anos, 17 anos de cadeia, isso é loucura. Ó, agora sobre as redes sociais. Trump suspendeu a proibição do TikTok nos Estados Unidos. Antes dele assumir, o TikTok chegou a ficar 2 dias banido nos Estados Unidos. Só que aí ele conversando com o dono do TikTok nos Estados Unidos, aí ele revogou essa suspensão e deu um prazo de 75 dias para que a ByteDance, né, que é a produtora deles, a empresa controladora chinesa, encontrasse um comprador americano. O presidente propôs joint venture. Trump deu a opção que o TikTok seja dividido em 50% entre investidores americanos e a ByteDance. Por enquanto, os asiáticos não informaram se venderão a empresa ou aceitarão o banimento. Bom, então é assim. Você pode falar que é censura, pode falar o que quer. Mas se você não quer seguir isso, você vai embora. É a liberdade. Se você não concorda com uma coisa, você sai daquele país. Se o país não concorda com você, ele te tira. E aí? Isso é censura ou não? Aí cabe você analisar. E eu penso assim, se eu não gosto de uma pessoa, não gosto do meu serviço, alguma coisa, eu que pego e saio. Se o serviço não gosta de mim ou uma pessoa não gosta de mim, a pessoa também tem o direito de me mandar embora ou se afastar. Agora, por que o país é obrigado a ficar com uma empresa que coleta os dados e manda para o governo chinês? Certo? Rebatismo de locais históricos. Trump renomeou o Golfo do México para Golfo da América. Ele alertou ainda que pode aumentar tarifas para bens mexicanos, o que levou o governo do país latino-americano a dizer que iria responder a cada uma das medidas. Ele também reverteu a mudança feita por Barack Obama, retornando o nome de Monte Denali no Alasca para Mount McKinley. Trata-se de uma homenagem ao presidente republicano William McKinley, assassinado em 1901. Foi ele quem iniciou políticas de adoção de tarifas contra produtos importados e garantiu a expansão do território americano sobre terras até então controladas pelo México. Na parte da diversidade, Trump reverteu políticas de proteção a pessoas de transgênero. Mentira, não tem nada a ver políticas de proteção, tá? Isso daqui já está te induzindo a você analisar as coisas como se não. Ele não foi isso que ele fez, tá? A parte de diversidade, principalmente foi o que? Ele quer eliminar as cotas, tá? Porque ele quer meritocracia. Então, por exemplo, num concurso, num emprego, não importa se você é negro, se você é amarelo, se você é gay, hétero, se você é da religião cristianismo, se você é judeu. Não, é pelo mérito. Até porque se você vai viajar de avião, aí chegam pra você e falam assim, ó, o piloto é a primeira vez que ele vai fazer um voo, mas pelo menos ele é negro. Não, mas pelo menos ele é gay. Não, você não quer saber isso. Você quer saber assim, ó, ele é bom? É, beleza, eu vou. É isso, tá? Só que aqui nessa primeira frase, eles dão a entender outra coisa, tá? Ó, em uma das suas ordens, o governo passa a reconhecer apenas 2 sexos, masculino e feminino, o que deve impactar políticas públicas em áreas como educação, saúde e direitos civis. Os fundos federais não devem ser usados para promover a ideologia de gênero, diz decreto. Aqui que está o ponto. É porque as ONG que usam o dinheiro perderam. Ele não vai financiar essas ONG. Então essa é a raiva, o que acontece no Brasil também. Eles estão cagando se tem homossexual que sofre, preto que sofre racismo, índio, ele não quer nem saber, eles querem o dinheiro. Eles querem que o governo põe dinheiro nas ONG e esse dinheiro some tudo. Tá? Porque a gente vê aqui no nosso redor tanta gente que precisa de ajuda que eles são invisíveis para essas ONGs. Então esse aqui, ó, de novo, ó, os fundos federais não devem ser usados para promover a ideologia de gênero, diz o decreto, que pretende restaurar a verdade biológica. Outro texto determina o fim de todos os programas de diversidade e inclusão no governo federal. Parabéns. É assim que economiza dinheiro. E aqui, ó, o que é restaurar a verdade biológica? A verdade biológica é o seguinte: existe o masculino e o feminino quando nasce. Acabou. Ah, mas eu não me vejo como homem ou como mulher. Bom, você quer fazer mudança de sexo, tudo?
você não vai ser influenciado por essas ONGs desde pequeno na escola. Se é de maior, você quer fazer isso, beleza, pelo menos você sabe o que você está fazendo, porque existem diversos casos que as crianças mudaram de sexo, depois quando viram adolescente, entraram em depressão e se mataram, tá? Por quê? Porque tudo que a gente faz quando a gente é novo, muitas coisas a gente se arrepende. E ainda é incentivado, tanto que no Brasil eles queriam que, a partir de 6 anos, se a criança quisesse mudar de sexo, ela não precisava da autorização do pai e da mãe. Onde já se viu isso? Agora, outro decreto na parte da emergência nacional. Trump declarou emergência nacional, o que lhe conferiu maior poder para tomar medidas unilaterais. Entre elas estão a deportação em massa de imigrantes e a intensificação de ações contra cartéis de drogas. É isso aí. Esse daqui, o que ele estava falando? Que já que o México está cheio de cartéis de terrorista, de droga e não faz nada, ele vai pegar, como essas drogas vão para os Estados Unidos e estão afetando a vida dos americanos, se o México não fizer nada, ele vai pegar os soldados americanos e vai pegar esses cartéis no México. Assim, é uma medida muito controversa, mas é igual, por exemplo, no Iraque, no Afeganistão, quando tem um grupo terrorista, o que eles fazem? Eles vão lá e acabam com esses grupos. Por quê? Porque o próprio país não tem capacidade para resolver. Então é o que ele está falando, se o México não conseguir resolver esse problema, ele vai resolver. Agora ele está errado? Não. Ah, mas é uma medida muito severa. É, e tem que ser, porque até agora tudo que a gente fez assim não funcionou. Liberdade sexual para as crianças, droga à vontade, tá melhorando? Não, tá piorando. Então você precisa reverter tudo isso. Então o que a gente vai ter que fazer? Nesses próximos 4 anos, a gente vai ter que pegar todos esses decretos e mais outros que ele assinou e vamos ver qual que é o resultado na prática. O que não funcionar, a gente troca, corrige. O que funcionar, tá certo. Agora não adianta você não tentar nada e continuar com o que está dando errado. Beleza? É isso aí. E ele já falou. Vamos furar petróleo, vamos furar gás, vamos extrair minerais raros. Chega desse negócio de terra protegida. Tá errado? Não tá errado. Você não pode poluir, você não pode desmatar à toa, essas coisas. Agora você não quer se desenvolver, você não quer... Porque o que acontece? A energia nos Estados Unidos é muito cara. Então ele precisa, às vezes, pegar as indústrias, levar para país onde a energia e a mão de obra é barata, para construir lá. Só que esses países, o que eles fazem? Eles copiam essa tecnologia, depois eles mesmos começam a produzir um produto paralelo a esse, e vende nos Estados Unidos o produto mais barato. Tá certo? Não tá certo. Para os Estados Unidos, não. Pensando como americano, não tá certo. E eu falo assim por quê? Porque eu penso no Brasil. Eu queria tanto que o Brasil tivesse mais usina nuclear, porque aí a gente podia ter mais siderúrgica, em vez de mandar o minério de ferro, por exemplo, à China e voltar como lâminas de aço. Não, a gente pegaria e transformava isso aqui. Geraria muito mais emprego, tecnologia. Só que para isso a gente também precisava investir em usina nuclear, que são energias seguras e baratas. Olha o caso do nosso potássio. Nós temos uma reserva gigantesca de potássio no Amazonas. Só que a gente não pode explorar porque está numa terra indígena, onde deve ter uns 20 índios. Aí nós somos obrigados a comprar da Rússia, da Ucrânia, do Canadá, porque sem esse potássio a gente não faz fertilizante. Sem o fertilizante, a nossa soja, café, não vai para frente. Você entendeu? Então parece que essas ONGs, elas já são feitas para deixar nós amarrados. Então nós temos que ficar dependentes da Europa. Então se a gente falar assim, ó, não vou vender carne esse ano para a Europa, vou vender só para o mercado interno baratinho, para todo mundo comer carne. Aí eles falam, você não vai vender para nós, então também não vou te dar o potássio, o ano que vem você não tem produção agrícola. Então eles criaram essa amarra, e a gente precisa sair disso. A gente precisa de um presidente nacionalista que queira evoluir a nossa indústria nacional, certo? E pensar no Brasil, não ficar pensando em França, em OMS, Acordo de Paris, beleza, pessoal? Então é isso aí, muito obrigado por vocês ficarem até aqui, curte, compartilha, comente, deixe sua opinião aí e até o próximo vídeo.